Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje nós estamos aqui com o privilégio, a honra de ter nos estúdios o secretário Eliezer Girão, aqui da Secretaria de Defesa da Cidadania, aqui da cidade de Mossoró. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Nós aqui, secretário Eliezer, nós temos essa liberdade de trazer autoridades, magistrados, membros do Ministério Público e, como a gente falou, autoridades que respondem também pelo nosso município. E seja bem-vindo a esse programa e para nós é uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigado. Não só como cidadão, mas também como gestor convidado pela prefeita Rosalba Ciarline, é um dever nosso também estar presente junto à mídia local, a mídia de Mossoró, procurando mostrar e também receber sugestões e críticas para melhorarmos os serviços que prestamos à sociedade. Secretário Eliezer é general da reserva do Exército, cearense. No primeiro bloco, general, a gente tenta conhecer o entrevistado. Assim, muitas pessoas de casa
não conhece, né? Ouve-se falar do general Eliezer, secretário Eliezer, mas desconhece a sua pessoa. O senhor ingressou nas Forças Armadas, foi quando mesmo? Eu era aluno do Colégio Marista, né, o Colégio Cearense, que não existe mais, infelizmente. E fiz um concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, também fui acadêmico de medicina antes de entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, mas a minha vida estava traçada para a farda, realmente, para a farda verde-oliva, hoje a farda camuflada. Fizemos esse trabalho de formação. Primeira unidade que eu fui servir como oficial foi Natal, servi no 16 BI motorizado, então conheci bem o Rio Grande do Norte durante 3 anos. Ajudei a formar oficiais R2 do NPOR aqui do estado do Rio Grande do Norte e tenho um orgulho muito grande de ter começado a minha vida profissional aqui e praticamente decidi passar para a reserva e vir morar em Natal. Muito bem. Secretário, o senhor teve uma carreira extensa no Exército. Pelo que eu vi aqui, até fora do nosso país o senhor serviu. O Exército ele nos oferece um plano de carreira bastante interessante. Eu cumpri todas as etapas, fui assessor militar também na Presidência da República, comandei na Amazônia, comandei batalhão de selva, batalhão de fronteira, comandei brigada de fronteira e também recebi a honra de ser adido militar na Polônia, que é aquela região central ali da Europa, um país com uma cultura fortíssima. A cultura polonesa é algo que a gente deveria estudar como brasileiros para aprendermos como é que um país que tem mais de 1000 anos de existência, como é que um país como a Polônia conseguiu sobreviver a tantas guerras, a tantas ameaças à cultura deles, tá certo? E, claro, depois que decidi passar para a reserva, já como oficial general, fui convidado para ser secretário de segurança e comecei a enveredar diretamente nessa área de segurança pública para ajudar a sociedade de maneira geral. Como secretário de Segurança, o senhor foi responsável pela questão da Copa do Mundo, não foi? Naquele evento que teve aí alguns jogos aqui na cidade de Natal. Como é que foi a experiência, secretário? Interessantíssima a Copa do Mundo aqui de 2014, porque, por incrível que pareça, eu acredito que eu não assisti nenhum jogo completo, porque todos os jogos a gente estava com engajamento de trabalho, né? Mas acredito que o Brasil deu uma demonstração, apesar da seleção brasileira ter perdido de 7-1, de 7-1 para a Alemanha, que é uma derrota inesquecível, mas nós demos uma demonstração de organização muito grande. E o Rio Grande do Norte, a cidade sede Natal, foram 12 cidades sede, né, na Copa do Mundo. A cidade sede Natal foi eleita pelos turistas, pelas pessoas da organização da Copa do Mundo de Futebol, a melhor cidade sede em termos de segurança e de infraestrutura. Então, isso foi uma coisa muito boa, nos orgulhou bastante. Apesar de todas as dificuldades que normalmente os gestores e os profissionais que trabalham na área da segurança pública, apesar de todas essas dificuldades que enfrentamos no dia a dia do combate à criminalidade, do enfrentamento à criminalidade, do enfrentamento às drogas, nós tivemos esse resultado muito bom no ano de 2014. Inclusive, a governadora na época era a atual prefeita Rosalba Ciarline. Ela nos apoiou, Rosalba, com recursos do estado do Rio Grande do Norte, foram 35 milhões adquiridos para oferecer para os profissionais da segurança pública e para a cidadania do Rio Grande do Norte e aqueles que vieram para a Copa do Mundo também. Então foi um investimento muito grande. O reflexo direto disso daí foi uma excelente Copa do Mundo, com segurança, um final de ano também, o segundo semestre de 2014 foi muito bom em termos de números da segurança pública, estatística de segurança pública, e o ano de 2015 também foi beneficiado, porque os investimentos foram muito grandes, foram mais de 200 veículos comprados, 260 mais precisamente, armamento adquirido, munição, equipamentos de comunicações, instalamos o CIOSP e todo o início da rede digital que agora está chegando em Mossoró 3 anos depois, tá certo? Então nós começamos a fazer isso aí tudo, foi um trabalho muito forte. A governadora da época, Rosalba Ciarline, ficou muito feliz e, claro, a gente está vendo hoje aí, quem falava que era fácil, era só uma questão de gestão, está acabando mordendo a língua, porque não foi bem aquilo. Eu espero que mais cedo ou mais tarde já várias pessoas tenham nos procurado e externado, fazendo justiça ao esforço da governadora da época, Rosalba Ciarline, de fazer a gestão do estado do Rio Grande do Norte.
Em 2017, o senhor foi convidado para ser secretário da Defesa da Cidadania aqui em Mossoró, por também, né, excelentíssima prefeita, doutora Rosalba Ciarline. Explique aqui o pessoal de casa, secretário, porque é uma secretaria muito ampla, né, toca vários órgãos, né, a gente citou aqui Guarda Civil, questão do trânsito, a mobilidade, Defesa Civil, nos ajuda ainda nesse bloco a definir tão grande área de atuação. É complexo, realmente é complexo, mas vamos começar pela Defesa Civil, né? Nós temos uma situação de seca muito forte e existe uma operação que é o Caminhão-Pipa, né? A Operação Pipa, que é uma coordenação e o comandamento das Forças Armadas, basicamente do Exército Brasileiro. Nós aqui fazemos somente o acompanhamento com eles, fazemos o cadastramento também das pessoas para receberem os benefícios do Caminhão-Pipa. Enfim, é uma ação muito complexa. Estamos com uma seca já prolongada de mais de 6 anos aí de seca e riscos de fogo, né, de incêndio. Enfim, é uma situação complexa a Defesa Civil. Temos o transporte público, que também é outra área que a gente precisa repensar enquanto sociedade. Não adianta você querer oferecer gratuidade no transporte público se o empresário não tem como se sustentar essa atividade econômica, né, essa atividade empresarial. Temos a mobilidade urbana também, esse deslocamento dentro da cidade. Então nós estamos com uma proposta já de, ainda nesse final de ano, no começo do ano que vem, conseguirmos fazer uma reunião com a equipe de governo para definirmos bem os passos, que Mossoró nós queremos nos próximos 10, 20, 30 anos. Que ações de mobilidade urbana poderão ser feitas. Só para ter uma ideia, recentemente, agora nesse mês de novembro nós instalamos 2 novos semáforos aqui na cidade de Mossoró. Eram 72, com mais 2 semáforos, 74. O trânsito, você precisa disciplinar o trânsito. Então, às vezes, você precisa parar. Para parar o trânsito com um semáforo, com uma lombada eletrônica, com algum instrumento de disciplinamento que você possa aplicar no trânsito. E trabalhamos também buscando controlar esse trânsito por meio do trabalho dos agentes de trânsito e apoiar as ações de segurança pública que são mais específicas do Estado brasileiro. Estado, leia-se, União e unidades federativas, né, no caso aqui o Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Ceará também, porque nós estamos numa região de fronteira não, de divisa, melhor corrigir, de fronteira é outra coisa. Nós aqui estamos numa região de tríplice divisa, Rio Grande do Norte com o Ceará e próximos da Paraíba também, muito próximo. Então, a criminalidade, ela não reconhece divisões administrativas, ela atua onde há um interesse para o crime. Estamos esse ano com recordes absolutos de assaltos a carros fortes, a instalações bancárias, por conta exatamente disso daí. Então, acreditando que era possível nós fazermos alguma coisa diferente em relação a esse pensamento, com a nossa experiência já dentro das Forças Armadas, do Exército e também como secretário de Segurança, aceitamos esse desafio da prefeita Rosalba de virmos aqui para trabalhar e mostrarmos para a população de Mossoró e para esses estados vizinhos que é possível você fazer alguma coisa na parte de coordenação de segurança, mesmo sendo um município que, infelizmente, os acadêmicos e os profissionais do direito estão nos assistindo, nós não estamos classificados diretamente dentro do artigo 144. Então, a Constituição brasileira não reconhece o ente federativo município como sendo um ente responsável pela segurança pública. Deveria ser diferente. Acredito que o município deveria ter um entendimento diferenciado em relação a isso, porque nós estamos na ponta da linha. Tá certo? A população, quando se sente ameaçada em relação à segurança pública, ela nos procura. Muito bem. Isso aqui é o secretário Eliezer Girão, definindo aqui, traçando as linhas de atuação da Secretaria de Defesa da Cidadania, como nós falamos, né, um órgão aqui da Prefeitura de Mossoró, que tem todas essas competências, né? A gente falou aqui Guarda Civil, Mobilidade Urbana e também a Defesa Civil. Secretário, no próximo bloco vamos tentar, eu acredito que é um assunto muito importante, pessoal de casa, a questão de multas, né? A questão da mobilidade urbana, defesas prévias, tudo isso no próximo bloco. Não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta, segundo bloco da nossa conversa aqui com o secretário Eliezer Girão, aqui responsável pela Secretaria da Defesa e da Cidadania aqui na cidade de Mossoró. Secretário Eliezer, o povo mossoroense é um povo muito cordial, né? Um povo bom, assim, eu acredito hospitaleiro, mas no trânsito todo mundo fala que a cultura do nosso trânsito são pessoas assim que precisam ainda um certo desapego ao ego. A gente percebe muitas, assim, eu dirijo aqui há faz alguns anos, a gente percebe que é um pessoal que não obedece em si a questão de trânsito, ainda mais a gente tem um fluxo grande, o senhor mesmo falou no primeiro bloco, a gente recebe pessoas aqui do interior do estado, de Ceará, né, atravessando aqui em direção a Natal, e o senhor é responsável também pela mobilidade aqui urbana, na questão do transporte público. Quais, aqui no ano 2017, no tocante à questão do trânsito, qual foi no caso, o que o senhor implementou junto com a sua equipe para tentar melhorar o trânsito em Mossoró? O primeiro grande desafio nosso foi reestruturar esse serviço de oferecimento, de disciplinamento do trânsito por parte dos agentes de trânsito. Nós encontramos uma situação que de maio até dezembro do ano passado, os agentes multavam, mas a multa não chegava para ninguém porque o convênio, o contrato com os Correios tinha sido extinto. Entendo. Então, a desmoralização dos agentes foi algo muito difícil de superar nos primeiros meses aqui em Mossoró. E nós conseguimos fazer isso daí, claro que à custa de alguns desagrados, né? Algumas pessoas se sentiram desagradadas, alguns condutores, mas a maioria dos condutores se sentiu satisfeita, porque o respeito, por exemplo, a uma vaga de idoso, uma vaga de deficiente, não existia de maneira nenhuma aqui em Mossoró, porque não tinha fiscalização. E quando tinha fiscalização, o cara dizia, pode multar, que eu não vou receber a multa, não vou precisar pagar. Bem, algumas dessas notificações que foram feitas, algumas não, praticamente quase todas elas, serão entregues aos condutores infratores, porque nós estamos cumprindo a nossa parte, não podemos incidir num crime de renúncia fiscal. Então, as notificações que foram geradas, até hoje a gente tem, para terem uma ideia, nós tivemos em torno de 55 mil notificações que foram geradas, mas não foram enviadas. Então, com a retomada do contrato dos Correios, as notificações começaram a ser entregues. Hoje, nós estamos, a pessoa que é notificada, a pessoa que comete uma infração na rua, 2, 3 semanas no máximo, ela recebe aquela notificação. Então, o que a gente pretende com isso daí? Pretende que as pessoas entendam que não compensa você cometer uma infração de trânsito. Ora, veja, a pessoa que dirige sem o cinto de segurança, ela está achando, não, eu vou dirigir sem um cinto e não vou ser multada. O problema não é ser multado. O problema é que o cinto de segurança é um instrumento de segurança para o cidadão que está dirigindo e para aqueles que estão com ele ali. Eu não sei você ou as pessoas que estão nos assistindo, mas eu quando sento num carro que eu não coloco o cinto de segurança, eu sinto que alguma coisa está faltando. É algo que é para minha segurança. Eu já tive um acidente de carro e não tive nenhum dano físico por conta do cinto de segurança que eu e as pessoas que estavam comigo estavam usando. Então, nós precisamos entender que as regras de trânsito, elas precisam ser obedecidas para que as pessoas sejam protegidas. O item segurança que tem que o nome do cinto é cinto de segurança, é para a proteção da pessoa, tá certo? Então foi uma grande dificuldade que nós enfrentamos aqui. O tocante à desobediência, né, a vontade de não. Um dia uma pessoa chegou para mim e perguntou assim, general, aquele fotossensor que tem ali no cruzamento X, ele está funcionando? Eu disse, os contratos dos fotossensores foram interrompidos antes de tomarmos posse, em janeiro, e até o presente momento esses contratos não foram ainda renovados porque dependem de uma nova licitação, que deve estar sendo feita até o final do ano. Aí a resposta do cidadão, ainda bem, a gente pode andar sem preocupação. É exatamente o contrário. Se um fotossensor existe para que a pessoa obedeça o semáforo ou o limite de velocidade,
aquilo pode se traduzir, a desobediência a essa norma de trânsito, pode se traduzir num acidente que vai atingir um cidadão, uma pessoa. Então, nós temos que reverter essa maneira de pensar, né? Esses instrumentos de controle, de disciplina do trânsito, eles existem para facilitar e para garantir a segurança de quem está circulando naquelas vias. Tá certo? Então, essas foram as principais dificuldades que enfrentamos. Hoje, o que eu posso dizer, as multas, as notificações, elas já reduziram bastante, mais de 50% de redução nas notificações, porque a população já está entendendo que tem que obedecer às normas de trânsito. Isso é importante, isso é bom. E Mossoró não é um município muito diferente, não. Eu, quando vou passar o final de semana aqui em Natal ou Fortaleza, eu também observo absurdos do trânsito que a gente diz assim, opa, Mossoró não está tão ruim. Eu entendo. Secretário, assim, o ano passado eu fui fazer alguns recursos de trânsito, defesa prévia que a gente chama. E em 2016, acho que era no mês de junho, se eu não me engano, diziam, olha, não, aqui não tem junta de julgamento desses processos. Não tem prazo de acontecer esses recursos, ou esse recurso ter alguma finalidade, algum fim, alcançar o seu objetivo. O senhor e a sua equipe, no caso específico das JARES, né, que é essas juntas de avaliação de recursos, vocês implementaram de alguma maneira, sanaram essa ausência? Isso. A quantidade de recursos que recebemos, tanto na defesa prévia quanto na JARE, essas quantidades são muito grandes. E a JARE não existia em Mossoró. Existe uma lei municipal que considera que os serviços da JARE não são serviços para serem remunerados. Aí nós entendemos que este serviço precisa ser remunerado e já apresentamos uma proposta de alteração, um projeto de lei para alterar a lei municipal considerando a remuneração da JARE. Trocando em miúdos, a JARE pode ser remunerada com recursos gerados da cobrança das multas. Então, são recursos próprios que não vão onerar o caixa do município, que sabemos que a fonte 1000 está muito apertada para poder cumprir o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, apresentamos essa proposta. Reativamos a defesa prévia, fazendo orientação para a defesa prévia, que é o primeiro nível de recurso. A defesa prévia colocou todos os recursos de 2017 em dia e está agindo nos anos anteriores, 2010, 11, 12, 13. Existe uma quantidade muito grande de recursos paralisados, tá certo? E a JARE também, nós tínhamos uma quantidade enorme de recursos paralisados. A JARE, ela atuou voluntariamente durante 3 meses aproximadamente, e somente agora, no começo do mês de novembro, é que, por conta dessa nossa demora na mudança do projeto de lei, os profissionais que trabalhavam ali resolveram pedir exoneração por conta de atender a outras demandas, já que tinham que fazer um trabalho remunerado. O profissional que trabalha numa área dessas, ele precisa ser remunerado. Nós tínhamos advogados lá, advogadas formados. Então, em função disso daí, nós apresentamos um pedido para urgência no andamento desse projeto de lei, para que nós possamos reativar a JARE novamente. A JARE ficou 3 meses mais ou menos trabalhando e suspendeu os trabalhos para que nós pudéssemos fazer essa regulamentação acontecer. Caso tenha sucesso, esperamos que sim. No caso, esses integrantes da JARE, seria seleção, concurso, como é que seria? Seria do próprio município, funcionários, servidores? Como é que se comporia a JARE? Pois é, a JARE, existem algumas restrições da própria lei, não podem ser servidores ligados à área de trânsito, de maneira nenhuma podem ser servidores dessa área. E nós compusemos a JARE com pessoas ligadas a entidades, como por exemplo a OAB. Entendo. Tá certo? A OAB nos forneceu voluntários. O Sistema S pode também oferecer voluntários para nós, a gente faz a consulta e em função dessa indicação desses profissionais nós fazemos a nomeação. Não tenho dúvida nenhuma de que até o começo do ano que vem, janeiro, fevereiro, no mais tardar, a gente estará com a JARE retomando as atividades. O trabalho que foi feito até agora já foi muito bom e agora nós estamos fazendo essa reorganização interna para que ela possa voltar a funcionar. Já podemos dizer que Mossoró já teve JARE funcionando, porque fizemos isso acontecer. E o pessoal da defesa prévia, as estagiárias lá que trabalham nessa área, também fazem um trabalho muito sério, muito correto e, claro,
sempre impessoal. É importante que se diga isso. A única coisa que nós estamos trabalhando agora é procurando fazer com que a população, de uma maneira geral, principalmente as pessoas de idade que têm direito, por exemplo, àquela vaga, a famosa vaga do idoso, que quando pararem o seu carro numa vaga que é exclusiva para idoso, que não se esqueçam de colocar o cartão de idoso ali, porque nós temos algumas ocorrências de multas e grande parte delas são pessoas que não têm o direito de estacionar e que ultrapassam esse direito, né, ofendem o direito de outros e nesse caso não tem, entram com recursos, mas não tem ponderação, não tem aceitação, não é deferimento nenhum em relação a isso daí. Mas no caso dos idosos, quando ele comprova que realmente tem todo esse direito, a gente acaba aceitando que é um esquecimento, é natural da idade a gente esquecer as coisas. Mas, por favor, vamos lembrar de estar sempre cumprindo o que prevê as normas. Esse aqui é o secretário Eliezer Girão, aqui é responsável na nossa cidade da Secretaria de Defesa da Cidadania. Especificamente agora, nesse bloco, falamos sobre mobilidade urbana e no próximo bloco vamos falar de alguns projetos que vocês começaram a implementar na nossa cidade. Motorista, né, protegido, lar protegido, comércio, mulher, cidadão, vários projetos importantíssimos, né, para agregar ainda mais a segurança pública na nossa cidade. Então não sai daí, voltamos já. Climb from your grave.
Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos aqui com o secretário Eliezer Girão, responsável pela Secretaria de Defesa da Cidadania aqui na cidade de Mossoró. Secretário Eliezer, também na conversa aqui nos bastidores, o senhor, nós percebemos projetos muito importantíssimos aqui que vocês têm implementado, né? Aqui na nossa cidade, da questão da conscientização do cidadão nas várias vertentes. Cidadão protegido, no caso específico, lar protegido, mulher protegida, né? Motorista protegido e comércio protegido. De como é que vocês atuam, como é que vocês implementaram, desde a gênese, né? desde a motivação desses projetos, a chegar a colocar em prática a nossa cidade? A essência da segurança pública ou da defesa da cidadania, a essência é exatamente o verbo prevenir. É prevenção que ajuda muito a você proteger o seu patrimônio, a você mesmo, né, a sua vida. Então, pensando nisso daí e conforme estabelece a própria Constituição Federal, no artigo 144, que diz que é dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. Então, exatamente em função dessa responsabilidade de todos, nós procuramos conscientizar a população de que algumas medidas podem ser adotadas por ela para proteger a si próprio e ao seu patrimônio. Exatamente, procuramos agir pensando na célula base da sociedade, que é a família. Então, esses folders que vocês vão disponibilizar aí também, que está em mídia eletrônica, que podem ser acessados na página da Prefeitura de Mossoró, esses folders eles foram trabalhados conosco já ao longo dessa nossa experiência de vida profissional e criamos esses folders, alguns deles, basicamente os 4 primeiros, quando fomos secretário de Segurança em Roraima e depois no Rio Grande do Norte em 2014, e agora reativamos esses folders aqui em Mossoró com algumas adequações e criamos um folder novo que é o Mulher Protegida. Então, a célula base da sociedade qual é? É a família. Então, pensando na família, nós criamos o cidadão protegido, o lar protegido e a mulher protegida, porque a mulher é um segmento fundamental da célula familiar. É ela quem faz a geração da família. E se nós pararmos para poder pensar, nesses últimos 20 anos praticamente, as mulheres também, além de serem as geradoras, as construidoras maiores da família, elas hoje também são as maiores responsáveis pela manutenção dessa família, pela existência dessa família, em função da paternidade irresponsável que a gente tem no Brasil, tá certo? E a família talvez seja o segmento hoje mais desprotegido da sociedade. E exatamente em função desse esfacelamento familiar, nós temos uma falta de limites. As crianças não são educadas em casa, por várias razões, a maior delas exatamente pela paternidade irresponsável, pela falta de tempo da mãe, da avó, da mulher, porque precisa trabalhar para sustentar a família. Então, esse cidadão, essa criança se transforma no adolescente. A criança sem limites se transforma no adolescente sem limites. O adolescente sem limites se transforma no adolescente infrator e acaba, quando consegue chegar à fase adulta, a um adulto criminoso, a um marginal, a uma pessoa que vive à margem da sociedade. Então, pensando nisso daí, nós criamos esse trabalho de folders, buscando mostrar ações de prevenção, passar isso para as famílias, para as igrejas, para a sociedade de uma maneira geral, passar isso daí para as instituições que trabalham na área da segurança, para dentro das escolas, e com um bom trabalho agora com a secretária Magali, secretária de Educação do município de Mossoró, também está sendo feito um trabalho voltado para prevenção às drogas, várias cartilhas, foi adotado um projeto com 5 livros, que são cartilhas que orientam sobre a prevenção às drogas, que são essa atuação das drogas hoje na nossa sociedade, as drogas são as maiores responsáveis por esse alto índice de criminalidade que nós temos. Então nós temos que resistir a isso daí. Não é enfrentamento. O enfrentamento que se tentou fazer, os próprios Estados Unidos da América até hoje ainda pensam em fazer enfrentamento às drogas, em combate às drogas, não resolve. Você tem que fortalecer o cidadão.
Somos nós que temos que criar a proteção dentro de nós, resistência dentro de nós. A palavra resistência tem muito a ver com Mossoró, né? Terra da resistência. Então nós temos que criar essa resistência dentro de nós. E aí sim, se nós estivermos preparados para resistir às drogas, nós estaremos em condições de extrapolar essa nossa capacidade de resistência para quem está ao nosso lado. E isso vai funcionar como se fossem os elos de uma corrente do bem, uma corrente, uma cadeia de união para proteger a sociedade contra as drogas. Também pensamos no motorista protegido, porque os acidentes de trânsito são muito numerosos ainda no nosso país, em Mossoró em especial. E também, não só os acidentes de trânsito, mas o motorista proteger o seu bem, a sua propriedade. Quem tem uma moto sabe o valor e a dificuldade que foi de comprar aquela moto. Quem tem um carro, mais ainda. E nem sempre, nem todo mundo consegue pagar um seguro desse bem. É um bem móvel que tem um valor agregado muito forte. A gente às vezes vê aqui na cidade as pessoas andando de moto com 3, 4. O condutor está levando a esposa e mais 2, 3 filhos. Pô, isso é uma infração de trânsito, mas na verdade não é só uma infração de trânsito. A nossa preocupação ali é aquelas crianças que o condutor está transportando na garupa dele, de carona. Se a moto sofrer uma queda, que é algo possível, afinal de contas a moto é um veículo sobre 2 rodas, que está num trânsito que as pessoas sempre justificam, mas é que eu estava atrasado. Ora, às vezes se você, ao invés de andar 60, andar 40, o teu tempo no destino, a diferença é 1 minuto, 2 minutos. O que são 2 minutos de você chegar num local depois do tempo que você deveria ter chegado? Então, as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência em relação a isso. E também, se for o caso, não sair antes. Mossoró não existe ainda engarrafamentos que dizem assim, não, eu vou ficar no engarrafamento por 30 minutos. A gente não tem isso aqui em Mossoró. Tem em Natal, tem em Fortaleza, tem nas grandes cidades. Aí tem sim, com certeza absoluta. Mas em Mossoró não tem isso. Então, vamos sair um pouco mais cedo, com tranquilidade, andando dentro do limite de velocidade, obedecendo às regras de trânsito. Nos preocupa muito aqui o fato de que os mototaxistas e os motoristas, os motociclistas, eles ultrapassam muito pela direita. Isso é muito arriscado. Grande parte dos acidentes ocorridos aqui com veículos envolve os motociclistas e grande parte deles é ultrapassagens de maneira inadequada, ultrapassagens pela direita ou então cortando o sinal, cortando o semáforo. Poucos motociclistas obedecem ao semáforo. Nós vamos trabalhar para que no ano que vem nós tenhamos, por exemplo, todos os semáforos de Mossoró com aquele fotossensor. Se o cara ultrapassar o semáforo no vermelho ou parar em cima da faixa de pedestre, ele vai ser multado. Isso é educação voltada para a segurança. Falando sobre as faixas de pedestre, nós temos uma dificuldade grande de pintar as faixas e repintar essas faixas. Elas estavam não sei quantos anos sem pintar, não interessa. Mas hoje a gente precisa também ter um asfalto melhorado para que as faixas possam ser melhor pintadas. Nós conseguimos agora, depois de 3 licitações, ter um resultado de fracassada na 3ª licitação, então pudemos contratar de maneira direta. Essa semana a gente deve estar fechando essa contratação e pretendemos o quanto antes começar a fazer a pintura das faixas. Então aquelas que o asfalto estiver em boas condições já serão pintadas de imediato. A nossa prioridade vai ser para aqueles locais mais sensíveis, na frente de unidades de saúde, na frente de escolas, cruzamentos mais perigosos. Essas faixas serão iluminadas, serão pintadas o mais rápido possível. E outras ideias também na parte de mobilidade urbana que a gente pretende implantar. Então, voltando ao tema prevenção, são 5 folders que foram feitos, eles estão disponíveis na página da Prefeitura. Estaremos também ampliando essa disponibilidade para quem quiser por meio das mídias, das redes sociais, porque nós temos o folder em mídia eletrônica, e pedimos que façam a maior divulgação possível e estudem também. Não adianta só você falar, olha, tem um folder que a Prefeitura de Mossoró criou, que é o Mulher Protegida. Provavelmente nós somos um dos poucos municípios do Brasil que tem um folder com essa característica de oferecer medidas de proteção para a mulher, quais são os direitos dela em relação a isso. Então, vá lá no folder, leiam e pratiquem o que é ser a mulher protegida.
No caso, secretário, ainda nesse bloco, assim, eu acho que o único ponto que foi menos explorado foi essa questão do comércio protegido. Quais são as medidas para proteger o comerciante? Pois o cidadão que tem um comércio, ele deve adotar aquela segurança orgânica dele, né? Eu recebo algumas reclamações de comerciantes, mas eu fui assaltado na esquina. Aí eu digo para ele assim, inclusive agora, né, nas festividades de Santa Luzia, o comerciante saiu da sua barraca levando a féria do dia, o que arrecadou naquele dia, e foi a pé para casa e acabou sendo assaltado nesse caminho e perdeu o que tinha conseguido naquele dia. Então, tenham cuidado quando forem andar com dinheiro, não andem com muita quantidade de dinheiro, não adianta você fazer isso. Procure adotar medidas de proteção orgânica para você também. Se tiver que andar com dinheiro, que pegue esse dinheiro e use o meio de transporte mais rápido e mais seguro possível para poder chegar em casa, ou chegar na instalação bancária. Ou, se for o caso, contratem um profissional da empresa de transporte de valores, porque eles têm capacidade de fazer a segurança disso daí. Um dos comerciantes me disse assim, não, mas eu saio do meu local de trabalho, eu pego o dinheiro e coloco dentro de um saco de supermercado para disfarçar o dinheiro que eu estou levando. Isso não é medida de proteção. Nós fomos à CDL, a Câmara de Diretores Lojistas, já explicamos isso para eles e esse folder do comércio protegido é direcionado exatamente para que aquelas medidas de segurança orgânica sejam adotadas. Temos também um trabalho forte de crescimento na parte de vídeo monitoramento. Com essa chegada do governo do estado trazendo o CIOSP para cá, com o sinal digital, a nossa ideia também é conseguir o apoio, conseguir o patrocínio, já pedimos ao governo federal, para ampliarmos a rede de vídeo monitoramento, acoplando também nessa central de monitoramento câmeras de vigilância que sejam das empresas, dos condomínios. Com isso nós estaremos com maior capacidade do olhar da segurança chegar nesses locais. Então, esse folder do comércio protegido a gente pretende entregar à CDL ainda essa semana, de maneira oficial, para que todos os comerciantes de Mossoró possam ter acesso a esse tipo de informação. Muito bem, estamos conversando aqui com o secretário Eliezer Girão, responsável pela Secretaria de Defesa, né, da Cidadania da cidade de Mossoró. Secretário, no próximo bloco vai ter as considerações finais, mas vamos falar também sobre o Disque Segurança de Mossoró, um serviço importantíssimo que está à disposição de você, cidadão. Então não sai daí, voltamos já.
Estamos de volta, nosso último bloco da nossa conversa aqui com o secretário Eliezer Girão, general do Exército, da Reserva, que está atuando aqui junto à Secretaria da Defesa da Cidadania aqui na nossa cidade. Estamos já terminando, vamos já para as considerações finais, general Eliezer. Mas eu quero assim elogiar o trabalho de vocês, principalmente. Eu que já servi ao município de Mossoró, já fui servidor público da nossa cidade, a gente percebia que a Guarda Civil atuava mais na questão ostensiva mesmo. Quando acontecia um conflito nas escolas, por exemplo, eles iam lá, né? Mas agora eu percebi uma mobilidade diferente de vocês, assim, atuando de maneira também preventiva, né? Então, como é que o senhor vê esse ano? Faça um breve diagnóstico aqui do trabalho de vocês e da questão da segurança pública em Mossoró. Muito obrigado pelas suas considerações em relação à Guarda Civil. Para ter uma ideia, nós, semana passada, terminamos uma primeira capacitação com guardas civis e agentes de trânsito, procurando mostrar para eles o que é o Programa de Resistência às Drogas, chamado de PROERD, que muitas crianças e adolescentes aqui conhecem em Mossoró, e professores também, alguns pais de alunos de escolas. Nós estamos trazendo as ideias do PROERD para criarmos aqui em Mossoró um projeto também voltado para a resistência às drogas. Mossoró é a terra da resistência. Então nós vamos criar esse projeto a ser capitaneado por esses dois segmentos da segurança aqui de Mossoró, a guarda e os agentes de trânsito, procurando ampliar esse fator prevenção dentro das escolas e junto às famílias, às igrejas, e, enfim, a todo o segmento organizado da sociedade. Infelizmente, os números da segurança pública no Brasil como um todo são altamente negativos. O Rio Grande do Norte esse ano bateu todos os recordes possíveis e imagináveis. Eu acredito que, pelo que os profissionais que fazem hoje o óbvio, né, que é o Observatório da Violência aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró é o professor Tadeu, o coordenador, em Natal temos o professor Ivênio Hermes, que são pessoas que eu já convivia com o professor Ivênio já desde 2014, quando chamamos o óbvio para construirmos juntos uma sistematização de cômputo das estatísticas da violência homicida, porque em função disso daí você pode montar um mapeamento dessa criminalidade e com isso podemos combater, enfrentar essa criminalidade, ajudar também a população a se proteger em relação à criminalidade. Então, em função disso daí, os números são altamente negativos, mas nós acreditamos que temos que fazer alguma coisa e não podemos ficar de braços cruzados. Eu costumo dizer que o hino nacional brasileiro é muito bonito, apesar de algumas pessoas, às vezes, até serem pagas, né, como recentemente uma cantora de renome nacional foi paga para cantar o hino nacional na abertura da corrida de Fórmula 1 em São Paulo, e ela não soube o hino direito, inverteu as estrofes e tal. Falta cidadania nas escolas, precisamos fazer isso acontecer. Mas, voltando ao tema, nós precisamos trabalhar as pessoas para que elas possam criar essa autoproteção dentro delas. E com isso, não temos como impedir que essa penetração da criminalidade aconteça dentro da sociedade. A gente pode criar mecanismos de proteção para cada um de nós, com aqueles projetos que falamos recentemente aqui, de prevenção, de segurança orgânica, e com isso podermos fazer a nossa parte. Eu não fico reclamando que as polícias do estado do Rio Grande do Norte ou do Ceará, elas não estão fazendo a parte delas, tanto na parte de prevenção quanto na parte de investigação. A gente precisa que elas façam isso daí, a sociedade exige que elas façam. Elas estão aqui para isto, tá certo? Agora, claro, eles precisam ter um sistema de proteção para eles. É um absurdo, vocês não sabem disso, eu sei que não sabem disso, mas, por exemplo, um profissional que trabalha combatendo o crime nas ruas, como policial, civil, militar, ele não tem um seguro de vida. Se um cidadão desses vem a óbito, se morre enfrentando o crime ou não, e aqui já tivemos casos de mortes, homicídios contra profissionais da segurança pública, que eles não têm o seguro de vida, a população, a família fica desprotegida, tá certo? Então, são aspectos que a gente precisa valorizar o profissional. Um dos projetos que nós temos dentro da nossa gestão é um projeto de valorização profissional do nosso profissional municipal de segurança, tanto a segurança pública, né, das ruas, da Guarda Civil, quanto do trânsito.
E dentro desse projeto de valorização profissional, um deles é exatamente isso daí, é trabalhar com a prevenção às drogas, tá certo? Procurar dar mais valorização ao profissional, procurando fazer capacitação. Para ter uma ideia, a terceira turma da Guarda Civil, ela não tinha completado o curso de formação. Eles foram colocados em função há mais de 1 ano e meio atrás, sem terem concluído o curso de formação. Isto é, não tinham todas as ferramentas necessárias para com conhecimento para fazerem um trabalho de defesa da cidadania nas ruas. Então, a gente está mudando isso daí. E como você falou, se antes a guarda só chegava na escola para fazer a cobertura de uma ocorrência em função de uma briga ou de um assalto, hoje já existe uma ronda, é uma ronda móvel que foi criada exatamente para que essa sensação de segurança ela possa chegar às escolas, possa chegar às unidades básicas de saúde. Eu tenho ainda recebido algumas reclamações porque, por falta da investigação, alguns assaltos acontecem e infelizmente não são impedidos ou não são investigados. Nós temos até algumas ações de prisão por conta de investigações que são feitas em função de um estado de flagrante delito, que o profissional do direito sabe o que é isso, e a Guarda Civil tem prendido ou apreendido, quando no caso de menores, e esse pessoal está sendo conduzido à autoridade policial, está sendo conduzido à justiça brasileira. Nós precisamos trabalhar para que a prestação da justiça dentro do Brasil realmente ela venha a acontecer. Nós não temos um problema de segurança pública no país, nós temos um problema de prestação de justiça. A justiça precisa chegar de forma mais célere, mais eficaz, junto à sociedade brasileira. Secretário Eliezer, assim, nós temos aqui informação de um Disque Segurança em Mossoró, né? O senhor puder aproveitar, conversar com o cidadão de casa, como é que ele entra em contato direto com esse Disque Segurança? Nós, dentro dessa estrutura de fortalecimento dos instrumentos de defesa da cidadania, nós identificamos que o problema da falta de investigação ou da pouca investigação demanda também a busca de informações. Então, essas informações elas são obtidas por meio de um trabalho que a gente chama de inteligência policial. Um dos instrumentos da inteligência policial que as forças de segurança usam é o Disque Segurança. Antigamente se falava em Disque Denúncia, mas a palavra denúncia não tem uma boa aceitação junto à sociedade como um todo. Marketing, isso é um problema de marketing. O pessoal do marketing aí, não, secretário, não fale denúncia, fale segurança. Então vamos investir no positivo. Então o Disque Segurança Mossoró, que vocês vão estar com ele disponibilizado aí na tela, o 986317000, é um instrumento que nós construímos aqui no começo do ano, com o apoio da prefeita Rosalba, para podermos trabalhar essa facilidade na investigação das ocorrências, ou até mesmo na antecipação. Se você mora e está identificando alguma atitude suspeita, manda a informação para o Disque Segurança Mossoró, 986317000, porque ele vai chegar dentro do centro de comando nosso hoje, na Guarda Civil somente, mas futuramente vai estar dentro de um CIOSP monitorado, com a presença também da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, manda a informação para nós. De preferência, pode ser, é um telefone WhatsApp, né? É um smartphone que está operando o Disque Segurança. Então, você pode mandar ali texto, áudio, vídeo ou simplesmente uma ligação. Para dizer assim, olha, eu moro aqui em tal local, estou vendo um problema aqui assim que poderá ser, um carro suspeito. É uma pessoa suspeita, pronto. Se você não conseguir no 190, o Disque Segurança Mossoró é mais um instrumento que a gente disponibilizou para a sociedade, para ajudar. E tem ajudado. Algumas ocorrências que são identificadas, todo mundo hoje praticamente, no Brasil hoje nós temos mais celulares do que pessoas, né? Tá certo? Então, quase todo mundo hoje tem um telefone celular. De maneira discreta, você pode mandar a mensagem para nós. Cuidado, como eu falei, de maneira discreta. Não pega o celular e vai fazer a fotografia na cara da pessoa que você está dizendo que é suspeita. Senão você vai ter dificuldade de conseguir se proteger contra isso, né? Então deixa que a investigação, o pessoal da segurança vai fazer essa investigação. Mas manda a informação para nós, participe, porque com isso nós estaremos criando instrumentos de auxílio à investigação, são instrumentos de inteligência policial, e com isso a gente vai estar atendendo também ao que prevê o artigo 144 da Constituição, responsabilidade de todos. A participação da população é fundamental
na oferta de segurança para ela. Esse Disque Segurança ele também está disponibilizado nesses telefones que todos os folders nossos criados, tem todos os telefones ali. Tem o telefone de proteção à mulher, proteção ao idoso, o telefone da Polícia Militar, dos bombeiros, da Defesa Civil, todos eles estão ali para a pessoa poder usar ou aquele telefone específico, ou então o telefone geral do Disque Segurança Mossoró, esse WhatsApp que a gente disponibilizou. Secretário, as bases, né, acho que é em bases integradas cidadão, assim, as chamadas BICs, tem algumas que foram fechadas aqui na nossa cidade. Tem alguma previsão de abertura das mesmas? Veja só, quando você trata do combate à criminalidade, a gente diz o seguinte: o criminoso, quando ele precisa comprar uma arma, ele compra no mercado negro e essa arma chega para ele, só Deus sabe como, mas chega para ele e ele usa contra o cidadão de bem, tá certo? Então, a criminalidade ela evolui com muita rapidez. O combate, o enfrentamento à criminalidade, ele não pode ser estático, ele tem que ser dinâmico. O combate em bases físicas e fixas, como eram essas bases chamadas de BICs, esse combate faz parte de uma estratégia antiga. Não se pratica mais isso no Brasil. Nenhuma cidade do Brasil mais hoje usa bases fixas. O exemplo maior disso daí que a gente viu recentemente foi em Brasília. Construíram não sei quantos iglus lá e aquilo dali hoje está abandonado, porque viram que o policial que fica ali dentro, ele é mais alvo do que sistema de proteção à sociedade. Quando muito, ele protegia só um local vizinho, quando muito, tá certo? As UPPs no Rio de Janeiro, que são o maior exemplo de falência, o Estado não chegou e o policial ficou ali dentro só, infelizmente, é uma verdade, ficava ali dentro do ar-condicionado, ou assistindo televisão, ou protegido do sol. Não, o policial tem que estar na rua circulando para mostrar para a sociedade que ele está ali, aquela farda que está ali, ela é para prover a segurança para a sociedade. Então, trabalho com segurança fixa não existe, não pode ser utilizado. Tem que ser segurança móvel, segurança motorizada. A prefeita Rosalba mais que dobrou os veículos para a Guarda Civil, para que ela pudesse fazer essa motorização e com isso nós conseguimos oferecer uma melhor sensação de segurança. Precisamos somar esforços junto à Polícia Militar, Polícia Civil, para que as investigações venham a acontecer, para que as ações preventivas e repressivas venham a acontecer também e que nós possamos ter um melhor sistema de segurança para a população de Mossoró e aqueles que frequentam aqui também, né? Mossoró é um polo comercial, é um polo universitário, é um polo industrial também, com essas indústrias de cimento aqui em volta, salineira, petróleo, que a gente espera que vá voltar a melhorar de novo, aí com descobertas de novos campos ali na área do pré-sal, tá certo? Então, é um trabalho constante, é um trabalho dinâmico e a gente espera poder oferecer ideias para isso daí. Nós somos passageiros como gestores, a população permanece, que a gente consiga plantar na mente de cada um das senhoras e senhores que estão nos assistindo essas ideias de proteção. Acessem esses nossos folders e leiam, estudem isso daí com a família. Isso vai trazer melhor garantia de segurança para vocês. Como nós falamos, o general Eliezer serviu às Forças Armadas por mais de 36 anos, foi secretário de Segurança do nosso estado, pessoa comprometida com valores. Isso é muito importante, né, general? Não posso falar de segurança pública, não posso falar de respeito ao próximo sem falar de valores, é isso? É isso mesmo. A nossa sociedade brasileira está meio que desvirtuada em relação aos princípios e valores. Preocupados com isso, há 2 anos atrás, lá em Natal, nós reunimos um grupo de pessoas, cidadãos ativos e também aposentados, e criamos o Grupo Radar, Rede de Apoio a Ações Democráticas e Republicanas. O Grupo Radar criou um projeto de formação de valores. Nosso presidente é o Carlos Eduardo, brigadeiro da reserva também, e nesse projeto de formação de valores, quem tiver curiosidade, acessem no Facebook, Grupo Radar RN. Lá você vai ver vários valores, vários princípios, como por exemplo, coragem, resistência ao medo, ética, educação, disciplina,
tudo isso você vai encontrar lá. Vamos trabalhar a formação de valores, a sociedade brasileira precisa disso. Secretário Eliezer Girão, em nome da TVAD, toda a equipe, o pastor Wendel, né, o irmão Adriano, e o pessoal de casa também, o meu muito obrigado. Eu que agradeço. A Assembleia de Deus é um segmento religioso importantíssimo dentro da nossa sociedade, é um dos maiores, com mais fiéis, e nós estamos aqui de portas abertas na nossa secretaria para podermos voltar em outro evento que a Assembleia de Deus tenha, para com isso mostrarmos para a juventude, para os adultos que estão aqui vindo procurar um conforto religioso, mostrar para eles algumas medidas de proteção e com isso oferecermos um melhor serviço de segurança à sociedade de Mossoró como um todo. Muito obrigado. Isso aqui é o secretário Eliezer Girão, como a gente falou no início, ele é, no caso general do Exército, aposentado na reserva, mas serviu também junto com a Secretaria de Segurança de alguns estados do Brasil, Rio Grande do Norte, na época da Copa do Mundo, agora está à frente, né, 2017, nós sentimos uma mudança significativa junto à Secretaria da Defesa da Cidadania, órgãos importantíssimos, como a gente falou, a Guarda Civil Municipal, Mobilidade Urbana, Defesa Civil, homem atuante, como a gente falou, utilizando aqui os seus valores, os seus princípios, né, a sua filosofia de vida, a gente percebe essa mudança substancial, general. E a gente pede a Deus, né, que Deus continue iluminando o senhor, a sua família, bem como todas as autoridades do nosso município, que precisa, clama por segurança, né? Não apenas, a gente falou aqui que não é um problema regional, é um problema do Brasil inteiro, mas pessoas como o senhor, comprometidas com a segurança pública, acreditamos que temos uma luz no fim do túnel. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. E você de casa, esse foi o Dinâmico Direito. Hoje falamos sobre segurança pública na nossa cidade, apresentando esses órgãos tão importantes que é a Secretaria de Defesa da Cidadania. Permaneça com a programação da TVAD Mossoró e até o próximo sábado, se Deus quiser.